Bom dia. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Amém? Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, livro de Atos dos Apóstolos. E nós leremos o capítulo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E nós leremos do verso 1 ao verso 14, irmãos. Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, na verdade, tá? Não até o verso 14, não. Atos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Irmãos, nós estamos iniciando aqui uma nova série de sermões, como já foi explicado em nossa liturgia, no momento da invocação, série essa que nós denominamos como Na Trilha de Atos, movidos pela esperança. Nós sabemos, irmãos, que o livro de Atos é um livro que nos conta a história dos apóstolos, mas é uma grande verdade que, muito mais do que narrar a história dos apóstolos ou da primeira igreja, está narrando a história do Espírito. A história do Espírito Santo exercendo a sua obra, dando continuidade àquilo que Cristo iniciara. E nós, como igreja, entendemos nesse ano que precisávamos tratar duas temáticas principais: piedade e missão. Terminamos uma série que, embora talvez não percebamos, falou aos nossos corações sobre como sermos piedosos, como não caminharmos de acordo com a cultura vigente que tem nos conclamado uma aceleração sem limites e que tem nos adoecido e que tem sido maléfico para toda a sociedade. Vimos aqui na série anterior que não podemos nos dobrar aos deuses dessa era, produtividade, consumo, autenticidade, mas entendermos o tempo como criado por Deus e organizarmos ele conforme a agenda de Deus. Isso nos levou a sermos mais piedosos, certamente. Mas, irmãos, diante de tudo que ouvimos, nós terminamos a nossa última pregação, nosso último sermão da série anterior, também com uma mão em nossas costas, onde nós agora que aprendemos como viver em um tempo onde as pessoas idolatram a produtividade, com isso tem adoecido, a sermos luz em meio a essa sociedade. Sermos aqueles que mostram o caminho, aqueles que vivem uma vida diferente, que são luzeiros no mundo, como diria Paulo aos Efésios. E, portanto, irmãos, iniciamos agora como transição para também tratar de outro aspecto que queremos tratar nesse ano em nossa igreja, em nossa comunidade de fé, sobre missão. Uma série em Atos que tem esse título, Na Trilha de Atos, nos mostrando, irmãos, que os atos da igreja não terminaram. Alguns dizem que nós estamos escrevendo Atos 29. Atos termina no capítulo 28, mas Atos 29 é a igreja que está escrevendo essa história. É a igreja que está dando continuidade àquilo que eles iniciaram, que por sua vez era a continuidade da obra de Cristo. Nós somos aqueles que continuam a obra de Cristo no mundo. E por isso, irmãos, nós precisamos então nos atentar ao que esses exemplos desse livro propõem. Exemplo vivo, testemunho vivo, uma narrativa viva, que precisa nos impulsionar para a missão, que precisa nos impulsionar para o chamado que Deus deu a cada um de nós. Nesse primeiro domingo nós temos, irmãos, como abertura dessa série, o título do sermão, o testemunho e a promessa que movem a igreja. O testemunho e a promessa que movem a igreja. Nós vamos ler o texto de Atos, no capítulo 1, verso 1, e eu peço a atenção de toda a igreja. Verso 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo,
aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, clamando para que esse Santo Espírito, que foi prometido a essa igreja que hoje está conosco, nos capacite, tanto para expor a palavra, assim como para recebê-la, que Ele ilumine a todos nós. Senhor, nós clamamos para que o Senhor agora fale aos nossos corações, Deus. Nós estamos aqui diante da Tua palavra, a fim de receber a Tua instrução, e clamamos para que as nossas mentes estejam atentas, também o nosso coração, e que nós tenhamos então, Deus, um coração como boa terra para receber a sua semente essa que venha trazer frutos para a glória do Teu nome, Pai. Fale a todos nós, que eu de fato seja um mero instrumento em Tuas mãos, Deus, e que os nossos corações aqui possam ser alcançados, nós possamos ser direcionados pela Tua voz, impulsionados para a realidade para a qual fomos chamados como igreja. Senhor, essa série mexerá com as nossas estruturas, porque mexerá também com a nossa letargia, com a nossa inércia, com a nossa negligência. Senhor, nos impulsione, que assim como essa igreja de Atos, que foi movida pela esperança do vindouro, que para eles era de alguma forma já presente nesse paradoxo do já e ainda não do seu reino, que Deus, nós também sejamos movidos por essa esperança vindoura e movidos sobretudo pelo Teu Santo Espírito, a não sermos somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, Deus, que tudo aquilo que ouvirmos possa não só ficar em nossas mentes, mas possa descer aos corações e por fim às mãos, nos leve à ação, que sejamos também uma igreja viva, vibrante, que dá continuidade ao testemunho que o Senhor deixou para nós. Fale aos nossos corações, Deus, nós clamamos por isso, humildemente, e em Teu nome oramos, Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Atos certamente é um livro propício para falar aos nossos corações sobre a importância da missão. E muitas vezes nos fica essa pergunta: por que aquela igreja era tão vibrante? Por que aquela igreja era tão atuante? Por que aquela igreja era destemida? Enfrentava todas as barreiras e fez com que o reino se expandisse de forma perceptível. Muitas vezes, quando nos comparamos à igreja de Atos, nos envergonhamos, e não que essa igreja seja uma igreja perfeita, irmãos. Muitas pessoas também têm um romantismo com a igreja de Atos, mas lembremos, Ananias e Safira está lá. Lembremos, na igreja primitiva, não nessa primeira igreja de Jerusalém, mas ainda a igreja primitiva em Corinto, nós tivemos pecados graves sexuais que foram combatidos por Paulo. Nós tivemos dissensões naquela igreja de Corinto.
Nós tivemos aqui nessa igreja, em Atos 6, igreja de Jerusalém, um problema também de preconceito, onde viúvas que não eram de raiz pura judaica recebia menos doações ou donativos, e por isso quase que há uma divisão de uma igreja gentia e de uma igreja judaica. Já nos primeiros dias da igreja, onde os diáconos foram levantados para proteger a palavra de Deus e para resolver aqueles conflitos. Portanto, não é uma igreja perfeita, mas sem dúvida, ainda que seja uma igreja com falhas, uma igreja feita de pessoas simples como eu e você, é uma igreja que, de fato, é um grande exemplo a todos nós. E quando nos comparamos, muitas vezes nos envergonhamos diante do fato dessa igreja não temer, priorizar o reino e a missão, amar o Senhor de tal forma a colocar suas cabeças a prêmio, a enfrentar uma perseguição social e uma perseguição depois crescente a ponto de suas vidas correrem risco. O que tem nessa igreja? O que tem na igreja de Atos? Qual é o segredo dessa igreja tão vibrante, tão atuante? Qual é o exemplo que nós precisamos trazer para as nossas vidas? Qual é o aprendizado que a igreja de Atos nos deixa? Irmãos, se você pudesse viajar até o futuro e ver como o mundo se tornaria, como você viveria? Nós temos na nossa cultura popular diversos filmes que falam de viagem no tempo, não é verdade? A maior parte desses filmes nos mostram viagens ao passado, alguns também ao futuro, mas muitas vezes de viagens ao passado, e nós vemos nesses filmes que as pessoas voltam ao passado na expectativa de mudar o futuro. Nós temos aqui o clássico De Volta para o Futuro, onde um jovem, ao retornar ao passado, inclusive, quase que faz com que seus pais não se conheçam e ele deixa de existir no futuro. Nós temos um outro filme que essa semana eu citei lá no trabalho, que eu gosto muito, que é o Efeito Borboleta. Filme esse que tem um enredo que se baseia no conceito de que o voo de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Ou seja, a ideia é de que pequenos eventos podem trazer grandes impactos. E nessa história, o personagem principal, o jovem Evan, ele descobre que ele pode viajar no tempo, voltar ao passado, e ele fica então tentando consertar o seu futuro, mudando algumas ações do passado para que o futuro seja impactado e seja transformado. Mas, irmãos, o que todos esses filmes nos mostram, e que de certa forma tem uma verdade, é de que as nossas ações hoje, pequenas ações, podem mudar o amanhã. Isso é do senso comum, é notado por todos nós, é notório. De fato, a minha ação hoje tem um impacto no amanhã. Mas o que as Escrituras nos propõem é algo mais revolucionário, que é estranho, inclusive, ao senso comum, porque o que as Escrituras nos propõem é que o futuro pode impactar o presente. Se todas essas obras populares nos mostram que o passado pode impactar o futuro, as Escrituras nos dão um caminho inverso. O futuro, seguro, em Cristo Jesus, pode e deve impactar o nosso presente, mudar a nossa perspectiva de presente. Portanto, se você pudesse viajar ao futuro e visse um futuro inabalável, seguro, estável, e retornasse para a sua vida no presente, como você viveria? Se você pudesse ser transportado ao grande dia do Senhor, meu irmão, e visse Jesus retornando dos céus,
estabelecendo o seu reino pleno. Se você pudesse passar alguns dias nesse reino pleno, onde há justiça sem medida, onde há paz, onde não há preconceito, onde não há escassez, onde não há faltas, onde não há pecado, onde não há dor, onde não há choro, onde não há enfermidades. Se você pudesse passar um dia no grande reino do Senhor e voltasse para o seu tempo presente, como você viveria? O quão você seria impactado por essa visão de futuro? Irmãos, ao encararmos a igreja de Atos, nós percebemos que esse é o entendimento que os movia. A Escritura constantemente apresenta o futuro como aquilo que dá sentido ao presente. O cristão não vive apenas do que é, mas daquilo que ele será. Nossa vida não é movida apenas pela memória da cruz, irmãos, mas pela esperança da coroa. Estamos entre a cruz e a coroa, nesse período que teologicamente nós chamamos de entretempos. O tempo presente já foi vencido por Cristo na cruz. E essa vitória foi anunciada em sua ressurreição, validada, assegurada, demonstrada com a sua ressurreição. Portanto, uma nova era foi instaurada em Cristo Jesus, que fará esse tempo presente caducar, e eu e você não pertencemos mais à era que caducará, mas à nova era de Cristo Jesus, de sua ressurreição. Por isso, esse futuro que está assegurado, como nós dissemos aqui na semana passada, precisa impactar o nosso presente. Quando olhamos para a igreja de hoje, irmãos, nós percebemos, infelizmente, um cenário muito diferente. O presente tornou-se tudo o que temos. Nós não temos sido mais impactados pelo futuro, mas estamos vivendo como os ímpios, achando que o que temos é esse mundo aqui. Certamente isso é crescente pós-modernidade. Em um mundo que rompeu com o transcendente, como citamos aqui diversas vezes na série anterior, Charles Taylor, um filósofo canadense, chama esse tempo de quadro imanente. Porque nós, em uma era que rompe com o transcendente, humanista, materialista, tem só esse mundo para desfrutar, só essa vida para viver. Nós, que digo sociedade, mas nós cristãos não deveríamos encarar assim, mas temos sido influenciados pela cultura vigente, por como as pessoas que não têm Cristo encaram o mundo. E aí também, de alguma forma, estamos dando tanto valor ao presente que não lembramos que nós somos dessa era futura, a qual Cristo já instaurou, já vivencia à destra de Deus. E por isso, irmãos, esse materialismo tem feito com que a igreja esqueça que foi feita para o amanhã e não para o hoje, para o reino vindouro e não para essa era. E por isso a missão está paralisada. Pesquisas recentes expõem esse quadro de decrescimento, de refreamento da missão no meio da igreja. Algumas pesquisas que eu destaquei aqui, o Barna Group, em 2023, não é uma pesquisa antiga, mas uma pesquisa recente, constatou nos Estados Unidos que 17% dos cristãos praticantes, somente 17% dos cristãos praticantes afirmam compartilhar regularmente sua fé. Apenas 17% dos cristãos praticantes, aqueles que estão domingo após domingo na igreja, participando das atividades, compartilham ativamente e constantemente sua fé. Outra pesquisa de 2022 mostra que a frequência de leitura bíblica e oração entre os cristãos protestantes no Ocidente, ou seja, não só mais nos Estados Unidos, mas em todo o Ocidente, caiu para mais da metade do que era na década de 1980.
Cristãos hoje leem muito menos a Bíblia do que liam na década de 80, mais da metade. A queda do número de cristãos que se expõem regularmente às Escrituras, à oração. Dados do movimento de Lausanne em 2021 revelam que, em contextos urbanos, grande parte de cristãos vê a missão como uma atividade dos líderes da igreja e não como uma responsabilidade de todos os discípulos. Isso, irmãos, nos mostra uma letargia crescente, uma desconexão entre esperança escatológica e prática missionária. E essa é a constatação do nosso tempo. A igreja se esqueceu de quão impactante o amanhã é em suas vidas. Por isso, irmãos, nós precisamos resgatar o horizonte escatológico. Talvez esse seja o maior problema da igreja, ter perdido seu horizonte escatológico. E aí eu te faço algumas perguntas antes de entrarmos na exposição desse texto, mais perguntas aqui para refletirmos nessa introdução. Se nós vivêssemos, irmãos, cientes de que estamos nos últimos dias, se nós tivéssemos uma consciência clara de que faltam poucos dias, como viveríamos? Se hoje fosse o seu último dia, como você viveria? Se nós tivéssemos a certeza de que Jesus vai voltar a qualquer momento, como nós viveríamos? Se nós tivéssemos um vislumbre do futuro escatológico do reino de Deus, como nós viveríamos? Talvez você responda: pastor, eu largaria tudo para viver para Deus. Talvez você responda: eu priorizaria mais as coisas de Deus. Eu priorizaria o testemunho. Mas a grande verdade, irmãos, que todas essas coisas já nos são realidade. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos diante do fato de que Jesus pode voltar a qualquer momento, e nós já testemunhamos, junto com os apóstolos, a ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo Jesus foi um vislumbre desse tempo futuro, dessa eternidade. Tudo isso é a realidade da igreja. E por que então não nos movemos? Por que então continuamos na inércia? Talvez porque tenhamos esquecido dessas verdades e tenhamos perdido o nosso horizonte escatológico. Um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, em seu famoso livro Teologia da Esperança, ele defende que a escatologia ela não pode ser um apêndice da fé, mas seu princípio vital. A igreja ela é movida pela promessa do futuro de Deus, não pelo peso do passado. Logo, a missão nasce da esperança. Moltmann defende, inclusive, que nós, muitas vezes teólogos, estudamos sobre escatologia sempre no final de todo estudo sistemático, e não é uma grande verdade? Inclusive, a nossa confissão de fé de Westminster, qual é o último capítulo? O juízo final. Entretanto, o que Moltmann propõe é que nós deveríamos estudar escatologia não no final, mas no início. Deveríamos puxar essa era final, esse entendimento dos últimos dias para o agora, a fim de que essa certeza futura possa impactar o nosso presente e como nós vivemos. Por isso, irmãos, a esperança escatológica é a força motriz da igreja. Se nós perdermos do horizonte o fato de que essa era caducará, de que a era de Cristo já foi instaurada, já está entre nós, ainda que não de forma plena, mas já deixa os seus sinais, os seus pequenos lampejos entre os homens, nós paralisamos, nós nos acostumamos com esse mundo aqui, e nós deixamos de ser as testemunhas que o Senhor nos convocou para ser. Até a cultura secular, irmãos, percebe esse problema. Um filósofo chamado Marcus Gabriel, crítico do niilismo contemporâneo, ele afirma que a nossa época, olha que interessante, sofre de falência de imaginação do futuro. E ele não está falando do cristianismo, mas ele está falando exatamente dessa era niilista
E nós sabemos, cristãos, que o niilismo é fruto do rompimento com a transcendência. Mas ele diz que o problema dessa sociedade niilista atual é porque ela tem falência de imaginação do futuro. Não há mais uma esperança de um futuro. Não há esperança de um mundo após o túmulo. E sem essa esperança coletiva, irmãos, as pessoas só administram o presente e, infelizmente, isso tem acontecido também em nossas igrejas. Perdemos a expectativa de futuro e temos apenas administrado o presente. Mas se recuperarmos o lugar da escatologia em nossas vidas, nós viveremos como a igreja de Atos. Gente comum, que movida pela esperança escatológica impactou o mundo. E por isso, irmãos, nós iremos nos expor nos próximos meses ao livro de Atos. A série de Atos, ou melhor, o livro de Atos, nos dando um contexto, rapidamente, antes de entrarmos no texto, ele foi escrito pela tradição, ou o que a tradição afirma é que foi escrito por Lucas. Lucas, o médico que acompanhava Paulo em suas viagens missionárias, o mesmo que escreveu o Evangelho, que carrega seu nome, Evangelho segundo Lucas. E muito se discute qual foi o propósito principal de Lucas ter escrito esse livro. Alguns dizem que Lucas está, de alguma forma, narrando ou registrando esses relatos a fim de demonstrar ao Império Romano que essa igreja é pacífica, de que essa igreja não quer confusão. Outros vão dizer que o propósito principal de Lucas ter escrito esses relatos foi mostrar o caráter universal da igreja e não mais nacionalista, esse rompimento com o caráter nacionalista do judaísmo, para uma era de expansão universal. Outros dizem que ele quis simplesmente dar continuidade à história do Evangelho e mostrar que a igreja continuava atuante, mas sem dúvida, irmãos, diante de tantas possibilidades de propósito, e eu particularmente acredito que Lucas tinha todos esses objetivos, mas o maior deles é mostrar a ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Alguns, inclusive, dizem que Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo de Deus. Claramente, o que Lucas quer é isso mesmo, mostrar a continuidade da obra de Cristo agora na pessoa do Espírito Santo presente no seu povo. A obra não acabou na cruz, ela somente se iniciou. Nós hoje somos convocados na pessoa ou através da pessoa do Santo Espírito a dar continuidade à redenção que se iniciou com Cristo Jesus no madeiro. Irmãos, é diante dessa realidade que nós seremos convocados a nos movermos, a continuarmos na trilha dos Atos dos Apóstolos, a fim de sermos assim como eles, movidos pela esperança. Vamos analisar o texto que nós lemos, o verso 1 e verso 2 nos diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado às alturas. Depois de ter dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Teófilo aqui é interessante porque também há uma discussão sobre quem é Teófilo, ou o que é esse termo Teófilo, o que ele propõe. Teófilo significa literalmente amigo de Deus ou amado por Deus. A maior parte dos teólogos acreditam que Teófilo foi uma pessoa, um indivíduo, provavelmente, inclusive, de uma classe nobre, que pediu a Lucas o registro de Cristo Jesus e que Lucas escreve o Evangelho começando ou endereçando a mesma pessoa ao Teófilo. E agora parece que ele dá continuidade à história, agora registrando o que estava acontecendo com a primeira igreja. Entretanto, outros teólogos acreditam que não necessariamente Teófilo seja uma pessoa, mas por conta desse significado, amigo de Deus ou amado por Deus, se refira a toda a comunidade cristã.
que pode ser chamada de amiga de Deus, amada por Deus. Sem dúvidas, se foi para uma comunidade ou para um indivíduo, Lucas endereçou esse livro a alguém. E no intuito de mostrar essa continuidade da obra de Cristo, está claro no restante do verso, onde ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que foi levado às alturas, depois de ter dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que lhe escolhera. Ele claramente faz essa conexão entre a obra de Jesus, o início do ministério de Jesus, e agora a continuidade dos apóstolos que foram escolhidos. Notoriamente para Lucas, irmãos, os atos da igreja são continuidade da obra de Cristo no mundo. O evangelho narrava o que Jesus começou a fazer. Atos mostra o que ele continua a fazer por meio do Espírito e da igreja. E olha que interessante, o verbo começou indica que a obra de Cristo não terminou na cruz, mas prossegue na missão do seu povo. Muitas vezes nós achamos que ali acabou a obra de Cristo, mas na leitura de Lucas, na visão de Lucas, ela apenas começou. Eu te registrei, ó Teófilo, o texto anterior, que era o Evangelho, onde Cristo começou a sua obra, e agora ele mostra a continuidade da obra de Cristo, porque Cristo está presente por meio do Espírito Santo na vida da sua igreja, atuante, movendo seu povo, não sendo o ator coadjuvante, mas o principal, onde nós contribuímos na missão que ele está a executar. Por isso, o verbo começou denota essa ideia clara de continuidade, onde os atos dos apóstolos são continuidade dos atos do Cristo. Hendrickson, comentando esse texto e esse verso especificamente, ele diz: o Cristo exaltado continua ativo. A igreja não substituiu Jesus, mas participa de sua obra viva. Nós não substituímos Cristo, irmãos. Não pense você que então Cristo está ausente. Ele está ativo. Ele fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, através do Santo Espírito. Por isso ele está ativo, conduzindo a igreja, mas nós somos chamados a participar dessa missão. Missão essa de redenção, missão essa de colocar o mundo de cabeça para cima, e é isso que ele está fazendo através de sua igreja. Calvino destaca: Cristo não apenas deu início, mas permanece o fundamento e a causa de cada movimento da igreja. Isso precisa estar bem estabelecido, porque embora falaremos aqui da ação da igreja, embora em toda essa série aqui chamaremos a atenção de todos nós para a importância da missão, a importância de sermos movidos pela escatologia, pela era futura, nós precisamos entender que o fundamento permanece Cristo Jesus. Ele está ativo. Ele é o Deus da missão, ele está à frente do seu povo. O verso 3 nos diz o seguinte: apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, e o coração do testemunho apostólico, irmãos, está aqui, e não é uma ideia, mas um fato: Cristo ressuscitou. Olha que interessante, eles não estão iniciando um movimento embasados em uma ideia teórica. Eles não estão embasando um movimento, ou iniciando um movimento, a partir da ideia daqueles 12 homens, ou 11, né? Depois vem Matias, fica 12 de novo, logo nesse capítulo. Não, eles estão diante de um fato, irmãos. O testemunho da igreja não é o testemunho de uma teoria, mas de um fato histórico. Cristo ressuscitou. Eles foram testemunhas oculares. O termo grego aqui, que é utilizado, é traduzido como provas incontestáveis. A ideia é de que eles tiveram provas incontestáveis da ressurreição do Nazareno. Por isso, irmãos, a conotação aqui é de evidência segura, irrefutável, não de visões subjetivas. Cristo esteve com eles por 40 dias, presentes. Eles tocaram no Cristo, eles comeram com Cristo,
eles vislumbraram essa era vindoura, eles tiveram uma constatação, uma prova incontestável. A fé cristã, portanto, não nasce do mito, mas de uma história confirmada na ressurreição do Nazareno. E essa certeza evidencia, irmãos, ou essa evidência fez com que a igreja se movesse com fervor e ousadia. Olha só que interessante, o que moveu a igreja foi exatamente o fato de ter testemunhado a ressurreição de Cristo. Versos 4 e 5 nos diz: não saiam de Jerusalém, aguardem a promessa, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O verbo aqui aguardar mostra que a missão, ela não é para termos pressa, mas dependência. Embora seremos chamados a atenção do senso de urgência, nós não devemos fazer no nosso tempo. A primeira instrução de Cristo, ao ser assunto aos céus, é de que eles aguardassem a promessa. Ele relembra aqueles homens as palavras de João Batista, de que João batizava com água, mas Jesus seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Por isso ele diz: aguardem a promessa. Vocês precisam agora, diante dessa missão de serem testemunhas, se capacitarem, e a capacitação virá do alto. Aguardem a promessa. Embora haja um senso de urgência, há um senso maior de dependência. Nós não podemos agora, porque participamos da era vindoura, entendendo o senso de urgência, fazer as coisas do nosso jeito, como queremos, sem depender de Deus. Ronaldo Lidório diz que a primeira missão da igreja não é proclamar o evangelho, não é se expandir, nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é morrer para si mesmo, perder os valores da carne e ser revestidas com valores de Deus, é se desglorificar para glorificar o seu Deus. O primeiro chamado nosso é para abandonarmos a nós mesmos e dependermos do Espírito. Jesus dá uma instrução clara: vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E o Espírito Santo, irmãos, os capacitaria não só com dons ou habilidades, mas a serem, a ser. Olhemos para Pedro, no capítulo seguinte, onde pregaremos na semana que vem. O Pedro temeroso, o Pedro que algumas semanas antes estava se escondendo em meio à multidão e negando Jesus e dizendo: não, eu não tenho nada a ver com esse nazareno, eu não tenho nada a ver com esse carpinteiro, eu não tenho nada a ver com esse galileu, não, vocês estão me confundindo, não, eu não estou com ele, eu não estava com ele. Esse Pedro temeroso agora é alguém ousado, cheio de intrepidez, que em uma festa populosa em Israel, que é o Pentecostes, sai em meio à multidão e prega o querigma de Deus, o Cristo ressurreto, como uma testemunha ocular desse novo tempo instaurado. Isso só é possível através do Santo Espírito. Aqui nos fica um grande aprendizado, irmãos. Nós precisamos depender do Espírito. Nós não podemos então sair para a missão sem antes nos capacitarmos, nos enchermos do Santo Espírito. A espera, portanto, aqui não é passividade, mas disciplina da fé. Só quem espera em Deus, irmãos, pode ser enviado por Deus. O verso 6 nos diz então que eles estavam reunidos e lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? O entendimento escatológico deles aqui ainda é confuso, ainda é limitado. Eles não estão entendendo ainda todas as coisas. É interessante, né? Jesus passou 3 anos com eles, explicou um monte de coisa. Nos últimos momentos de Jesus com os discípulos, eles perguntam isso de novo: mas o Senhor vai instaurar o reino de Israel agora? É chegado o tempo? Não estava tão claro ainda para eles. E é verdade que toda a revelação, irmãos, é gradativa, assim como o nosso entendimento. Por isso, não julgando os discípulos, mas
percebendo neles a nossa própria ação, ou nossa própria reação, muitas vezes, de entender as coisas de Deus devagar, gradativamente. Eles perguntam se é chegada a hora, se o reino vai ser instaurado de maneira imediata, e Jesus não responde de forma direta, mas a resposta de Jesus é, verso 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus não nega o reino, mas desloca a preocupação dos discípulos. Sua preocupação não é quando esse reino deve ser pleno, mas sua preocupação deve ser em manifestar esse reino aqui e agora. E o verso 8, chegamos então ao ápice desse texto, ao clímax desse texto, famoso texto de envio de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui, irmãos, está o ápice do trecho que estamos lendo. Jesus envia, derruba a ideia, Jesus envia seus discípulos até os confins da terra. Primeira coisa que nós vemos nesse texto claramente, irmãos, que é derrubada, que é a ideia nacionalista de um reino de judeus. Eles acabaram de perguntar, agora, é chegada a hora de restauração, ou da restauração do reino em Israel? Ainda não está tão claro para eles, e nós precisamos lembrar disso, irmãos. Para os discípulos, o cristianismo não era um rompimento do judaísmo, mas para os primeiros cristãos, era a plenitude do judaísmo. Eles não viam como uma descontinuidade, mas como uma continuidade, como o cumprimento das profecias de todos os profetas do Antigo Testamento, a começar por Moisés, que também dera a lei. Por isso, para eles ainda não está claro esse envio aos gentios, mas Jesus aqui já derruba a ideia nacionalista e diz: vocês não precisam se importar tanto quando o reino será pleno, mas perceber esse reino já presente entre vocês, ainda que em parte, e manifestar esse reino como testemunhas. Essa deve ser a preocupação de vocês. Ainda hoje, vemos a igreja muitas vezes preocupada, é chegado o tempo. Você vê principalmente nas correntes dispensacionalistas, pessoas que ficam atrás de evidências o tempo todo. Olha, aconteceu uma coisa nova lá em Israel. Aí vem um videozinho. Olha, a irmã XYZ, ela teve um sonho, hein? Jesus volta até 2000, é sempre 2000 alguma coisa, nunca é 3000, 2000 e alguma coisa. Está voltando, ele está chegando. Irmãos, não que nós não devamos estar atentos aos sinais, porque os sinais nos foram dados para que nós possamos estar atentos. Mas essa extrema preocupação pelo dia e hora, pelo momento exato, é o que o Senhor não quer que tenhamos, porque quando os discípulos perguntam, é chegada a hora, Jesus não respondeu assim: olha, Pedro, Tiago, João e demais, vai demorar pelo menos 2000 anos. Jesus desloca a preocupação deles para a missão. Cabe a vocês realizar a missão. Se preocupem com o que é da economia de vocês, a missão. Testemunhem esse reino que vocês já estão vendo a partir do vislumbre da minha ressurreição. Essa é a preocupação de vocês, e não é um reino nacionalista, mas ele deve ser estendido, ampliado, além dos muros de Jerusalém. Ele deve percorrer por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, é interessante isso, porque quebra aqui vários paradigmas dessa primeira igreja. A gente está falando de um contexto onde os samaritanos, por exemplo, eram odiados, ainda mais os gentios, e Jesus está a dizer: vocês serão enviados até Samaria, e não só entre os samaritanos, que são judeus mais ou menos estranhos, né, cheios de sincretismo. Não, vocês vão além, vocês vão até os gentios, até os pagãos, até os confins da terra. Essa deve ser a preocupação de vocês. E aqui no grego, irmãos, a ideia não é de uma obra que se estende em uma região primeiro, para que depois ela alcance a região posterior,
Mas a ideia aqui é de simultaneidade, e fica um parêntese para nós como igreja, na ação missionária, nós devemos, muitas vezes, um passo atrás aqui, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas como é que nós vamos investir em missões transculturais? Como é que nós vamos enviar pessoas? Nós nem fizemos o suficiente aqui no bairro Floresta. Mas o que o texto nos convida é, enquanto vocês fazem no Floresta, façam em BH, no Brasil, na América Latina, nas nações, na janela 10x40, até os confins da terra. O chamado é de uma ação simultânea. Não há local ou necessidade mais importante do que outra. A igreja precisa estar envolvida com missão, com o ide até os confins da terra. E o coração do texto, irmãos, preste atenção, está exatamente nessa frase: sereis minhas testemunhas. O verbo aqui é ontológico. Ser testemunha não é uma função opcional. Tem a ver com a nossa identidade. Preste atenção. O chamado de Cristo aqui não é de uma opção, mas Ele está nos identificando, nos dando uma identidade. A identidade de vocês é essa: vocês são testemunhas. E muitas vezes nós não prestamos muita atenção o que isso significa, mas aquela primeira igreja, irmãos, era testemunha ocular da ressurreição. Portanto, eles não estão diante de uma missão que foi criada, mais uma vez, a partir de um exemplar teórico, mas uma missão que foi dada a partir de evidências incontestáveis. Eles são testemunhas oculares, eles viram Cristo ressurreto, e Cristo ressurreto é o anúncio do mundo vindouro. Eles viram esse reino entre eles viram os efeitos desse reino, efeitos esse no corpo de Jesus, no corpo glorificado de Jesus, que não tinha presença do pecado. Eles são testemunhas oculares. Isso moveu aquela igreja, irmãos. E aqui está a chave de todo o entendimento de Atos. Uma igreja ousada, viva, eficaz na missão, que fez grandes feitos, que abandonou sua velha vida para se dedicar à causa do Evangelho. Eles assim fizeram porque eles testemunharam esse mundo vindouro, na aparição do Cristo ressurreto. Porque para aquela igreja, irmãos, aquela primeira igreja testemunha do Cristo ressurreto, a percepção do reino presente, avante, subvertendo o mundo atual, era pujante, pois fora experimentada no contato com o Cristo glorificado. E mais, a promessa do Espírito é o futuro de Deus invadindo o presente. Eles testemunharam o Cristo ressurreto e receberam a promessa do Espírito de Deus, do próprio Deus, antecipando a era futura, já se fazendo presente em meio aos homens, na vida da sua igreja. Esses foram os fatores que moveram aquela igreja. Portanto, para eles nada mais importava. O senso de urgência e prioridade os tomou por completo, irmãos. É como se eles dissessem: nós vimos o Cristo ressurreto, o seu Espírito agora está presente, os últimos dias chegaram, seu reino está entre nós, essa era será suplantada pela era que Cristo iniciou. E aqui está o segredo que nós perdemos, mas não deveríamos ter perdido. Estamos em um período que a teologia chama de entretempos. Como nós dissemos aqui sobre Jürgen Moltmann, outros teólogos também contribuem com essa ideia. Por exemplo, N.T. Wright, em seu famoso livro Surpreendido pela Esperança, ele desloca a escatologia do céu fuga para a nova criação. Nesse livro, N.T. Wright nos propõe que nós não devemos viver como se estivéssemos, então, esperando o céu como um conceito de fuga, mas entendermos que participamos de uma nova criação. A ressurreição de Jesus é o início da restauração cósmica. Ele insiste que a missão cristã não é enquadrada por um destino individual no céu, mas por participar agora na renovação da criação, sabendo que Deus consumará a sua obra. Isso, irmãos, dá sentido concreto à missão.
nos envolveremos de forma ética, com a arte, com a política, com o cultivo da cidade. Tudo ganha nova finalidade quando vista à luz da nova criação. Nós não estamos indo para o céu, irmãos, o céu está vindo até nós. Nós não estamos fugindo para o céu já está começando a se demonstrar entre nós. Essa é a perspectiva correta da escatologia. O amanhã já começou. Na conversão de pecadores, nós mostramos a transformação desse mundo futuro. E na ação desses pecadores convertidos, que agora se relacionam com cada esfera da vida, não mais com a ótica desse mundo consumista, mas a fim de redimir cada esfera que se envolve, sinalizando a era futura. O céu está vindo entre nós, ou está vindo até nós. A perspectiva muda, não estamos fugindo para o céu, mas participando da nova criação que já começou, já está entre nós, no já e ainda não. Nesse paradoxo de vivermos em parte, não plenamente, mas do vislumbre da parte ser ainda mais movidos para que nós possamos estender cada vez mais, até que naquele grande dia Ele estabelecerá esse reino de forma plena, irmãos. Uma igreja sem escatologia, irmãos, é uma igreja sem missão. Verso 9 e 11, Lucas nos diz o seguinte: tendo dito essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que entre vós foi elevado ao céu, virá do modo como viste subir. A promessa, irmãos, fora dada, o reino foi iniciado, mas um dia ele voltará para consumar. Se fôssemos nós ouvindo essas palavras dos anjos, esse Cristo que vocês testemunharam de forma ocular, subindo às alturas, ele retornará. Se fôssemos nós ouvindo essas palavras, como nós viveríamos hoje? Será que perderíamos tanto tempo com coisas fúteis? Será que perderíamos tanto tempo construindo coisas para nós no aqui e agora, ajuntando tesouros nessa era, ao invés de ajuntar tesouros dos céus? Aquela igreja, irmãos, movida por essa esperança, teve senso de urgência, entendeu que sua principal prioridade na vida era manifestar esse reino que já está entre nós. MacArthur, comentando esse verso, diz: a ascensão é a coroa de Cristo e a promessa do retorno é o combustível da missão. David Bosch, em seu livro A Visão Transformadora, ele é um grande missiólogo sul-africano, da igreja holandesa na África do Sul, ele chama isso de ação movida pela esperança. Ele fala de um paradigma emergente de missão, em que a esperança escatológica, ou seja, o futuro prometido, não é algo meramente esperado, mas algo que exige ação presente. É exatamente a mesma coisa que Moltmann diz sobre a esperança escatológica, que se é a força motriz da igreja. Por isso, a ascensão de Cristo não é uma retirada de Cristo. Pelo contrário, é a exaltação desse Cristo, que Paulo nos explica que agora a destra de Deus governa todo esse reino que está sendo instaurado, e nós aqui somos os seus representantes, na linguagem de Paulo aos Efésios, o seu corpo, aqueles que manifestam o que o cabeça está fazendo no mundo. Movidos então por essa esperança, irmãos, a missão se torna a nossa prioridade. Verso 12 a 14, para nós terminarmos, diz então que eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, e era daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram ao cenáculo, onde se reuniram Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A resposta da igreja, irmãos, a promessa foi a obediência. Eles permaneceram em oração como Cristo ordenara, para que eles fossem revestidos de poder e pudessem então sair à missão, como essas testemunhas do fato de que a nova era em Cristo já começou.
A oração, nas palavras de Hendricks, foi o prelúdio de Pentecostes. E ali, depois daquele tempo de oração, esse prelúdio, eles foram capacitados para serem as testemunhas vibrantes que foram e que nós veremos em toda essa série, no decorrer dessa série. Irmãos, aplicando o sermão dessa manhã para nós terminarmos, eu queria destacar apenas 3 pontos. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos, como igreja, reconhecer a nossa letargia. Precisamos admitir que muitas vezes somos como os discípulos antes de Pentecostes, ocupados, religiosos, mas sem urgência. Os dados mostram, irmãos, nós enviamos menos, investimos menos, sonhamos menos. E aqui não é uma palavra para a igreja lá de fora que nós não conhecemos, é uma palavra para a igreja Abrigo, Igreja Presbiteriana Abrigo. O quanto de fato a missão é prioridade nas nossas vidas e no nosso reunir como comunidade. O quanto investimos em missões, o quanto somos ousados para que o reino de Deus se expanda, ou quanto administramos nossos recursos com a mentalidade corporativa, ou do aqui e agora. Irmãos, é um desafio para todos nós, mas nós precisamos reconhecer a nossa letargia. Os números mostram, só 17% dos cristãos são testemunhas constantes, compartilham sua fé de forma constante. Mais da metade da igreja já não lê mais a Bíblia no Ocidente. Estamos cada vez menos envolvidos com envio, com a participação na grande comissão. A igreja tem entendido que isso é uma responsabilidade dos líderes ou daqueles que se sentem vocacionados à missão. Precisamos reconhecer nossa letargia diante do texto de Atos, irmãos. Quando olhamos para aquela igreja, nós precisamos nos envergonhar e dizer, nós precisamos ser como eles. Seu exemplo precisa nos mover. Segundo lugar, irmãos, recuperar nossa visão escatológica a fim de nos movermos na esperança cristã. A missão é a antecipação do futuro de Deus. Preste atenção nisso. A missão é a antecipação do futuro de Deus. A ressurreição é a inauguração da nova criação. Logo, cada gesto missionário é uma fagulha da eternidade no presente. Nós começamos essa série perguntando, ou esse sermão perguntando, se nós fôssemos ao futuro e vivêssemos por um dia no grande reino de Deus, o quanto isso impactaria o nosso hoje. Se nós tivéssemos um vislumbre do futuro, o quanto as nossas ações seriam mudadas, o que nós priorizaríamos. E a grande verdade é que, como igreja, nós já vislumbramos esse futuro. Embora nós não tenhamos sido testemunhas oculares, nós somos os que continuaram a obra daqueles que testemunharam de forma ocular. Eles viram esse reino futuro na pessoa de Jesus Cristo ressurreto. Eles entenderam então que os últimos dias foram instaurados, que agora nessa fase entre tempos, o mundo atual vai caducar. Então por que perder tempo com tantas coisas? Por que não se dedicar, então, prioritariamente ao reino que será perene e não ao que vai caducar? Mas nós priorizamos as ações que nos fazem ganhar o presente e não o futuro. Nós continuamos priorizando as ações que preservam o presente, ao invés das ações que antecipam o futuro do qual participamos. O problema da igreja é o lugar onde ela colocou a sua esperança, a sua escatologia. Precisamos ser movidos pela esperança da qual fazemos parte. Precisamos entender que estamos nos últimos dias, já tivemos vislumbres dessa era, somos testemunhas desse vislumbre, somos testemunhas dessa era, temos uma promessa viva feita dos céus, Ele retornará, e esse reino que hoje é parte, será completo, pleno entre vocês. Terceiro e último lugar, irmãos, diante dessa verdade, precisamos então reordenar nossa prática eclesial.
reordenar nossa prática eclesial. O que isso significa? Nós precisamos terminar os nossos cultos, irmãos, enviando, não apenas dando bênção. Nós precisamos fazer com que os nossos orçamentos priorizem o envio, não só a manutenção. Nós precisamos treinar discípulos para testemunhar na vida cotidiana, não apenas dentro das quatro paredes. Nós precisamos sinalizar em nosso entorno, Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, o reino de Deus, como já presente entre os homens. Isso é urgente. Isso é urgente. Não adianta nós sairmos daqui com o reconhecimento da nossa letargia e não fazermos nada. É tempo de nos reorganizarmos para priorizarmos a missão, entendendo que nós, movidos pela esperança, priorizamos a missão porque pertencemos à era do Cristo ressurreto e não a esse tempo presente. Por que então priorizar o presente? Vamos priorizar os efeitos do amanhã, os efeitos perenes do céu que está vindo até nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé para nós orarmos?